Boa noite, meus amados, queridos irmãos. É um prazer renovado estar com os amados irmãos mais uma vez neste dia que reservamos para o culto ao nosso Deus. Eu quero iniciar este culto, este ato de adoração, dizendo para os irmãos que nós vamos ler no Salmo de número 138. Salmo de número 138, os versos 4, 5 e 6. Versos 4, 5 e 6, que nos dizem assim: Salmo 138, 4, 5 e 6. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvirem as palavras da tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. O Senhor é excelso, contudo atenta para os humildes. Os soberbos, ele os conhece de longe. O Senhor está pronto a olhar para nós, e é isso que significa a palavra atentar, voltar os olhos, as atenções para aqueles que são humildes diante dele, que reconhecem o seu senhorio e que querem e buscam render graças ao Senhor. É o que nós estamos fazendo aqui. É o que Deus quer de nós, nos pede de forma gentil, de forma ética, sendo ele Senhor e soberano. Portanto, nós vamos, nesse momento, orar ao Senhor. Hoje eu estava assistindo um documentário sobre as religiões afro, e eles chamam de religião matriz, né? As matrizes africanas, e de repente alguém lá, uma das líderes, estava explicando sobre as entidades, e eu preciso entender tudo isso da melhor maneira possível. Estava ouvindo, avaliando. De repente, ela disse: graças a Deus, é Deus no céu e nós aqui na terra. Então eu fiquei olhando aquilo e pensando, mesmo aqueles que não têm conhecimento real da relação divina com o ser humano através de Cristo, mas todas as pessoas têm de forma imanente em si a certeza de que há um só Deus, só Ele é poderoso. Não importa a religião, não importa a ideologia das pessoas, todos, diz a palavra de Deus, todos são obrigados a se dobrar diante de Deus, reconhecendo o seu poder. É isso que nós estamos fazendo aqui, e na certeza de que estamos fazendo isto através do caminho mais excelente, que é a fé em Jesus Cristo. Nós vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus e Pai, Deus Criador de todas as coisas, Deus onipotente, único em glória e poder, que domina sobre tudo e sobre todos em todo o universo por toda a eternidade. Nós, ó Deus, de forma humilde te buscamos
e te rogamos que nos permitas cultuar-te através dos louvores, da leitura e meditação da tua palavra, da demonstração de nossa dependência e da confissão de nossos erros e pecados diante do Senhor. Rogamos-te, portanto, ó Deus, sê propício a nós. Atenta com os teus olhos e teu coração para cada um de nós, pois nós te reconhecemos como o único Senhor, a quem devemos toda adoração, toda subserviência, não apenas agora, mas por toda a eternidade. Assim te declaramos isto e te rogamos, no nome santo do teu Filho Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. No livro de Hebreus, nós temos o registro de que pela fé nós podemos entrar no Santo dos Santos e não podemos duvidar disso. Por isso nós estamos neste momento buscando a presença do Senhor, e o Salmo 138, que nós já lemos os versos 4, 5 e 6, agora vamos voltar e vamos ler os versos 1 e 2. Versos 1 e 2. Salmo 138, versos 1 e 2. O texto nos diz assim: Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos te cantarei louvores. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome. Entendendo esta expressão de louvor como dedicação de tudo que temos e somos a Deus, mas também o abrir de nossa boca, de nossos lábios, para entoar cânticos de adoração, é que nós vamos cantar um hino. E este hino estará plenamente de acordo, assim esperamos, porque foi selecionado para isso, com a mensagem que o Espírito Santo nos motivou para a nossa meditação essa noite. É o hino de número 318 do nosso hinário Novo Cântico. Filhos da seara santa, com poucos sacos sois, mais forte é Cristo vosso Mestre, avante, avante, pois, os que esperam no Senhor, renovar-se-ão, crescerão em vigor, subirão até as alturas, correrão e sem fadiga andarão, nem se cansar, correrão e sem fadiga andarão, nem se cansar, voarão e nas alturas como águias serão, cansados, tristes, sem alento, deixar-vos de chorar. Onipotente é vosso Mestre, porque
maravilhoso! Que hino extraordinário é esse que nós cantamos. Extraordinário até quando nós nessa palavra creiamos e por ela vivamos. Queridos, ainda no Salmo 138, os versos 7 e 8 nos dizem assim: se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estendes a mão contra a ira dos meus inimigos, a tua destra me salva. O que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. No que me concerne, o que a mim me concerne, o Senhor levará a bom termo. Queridos, nós não temos outra opção a priori. Por que eu digo a priori? Porque depois de fazermos o principal, nós podemos até fazer outras coisas. Mas, prioritariamente, o Senhor é quem tem que ser buscado. Na enfermidade, nas angústias, nos problemas físicos, emocionais, eclesiásticos, nas questões pragmáticas, nosso dia a dia, nossas situações variadas na nossa existência. Portanto, queridos, o Senhor é quem deve ser buscado, em primeiro lugar. Se você observar direitinho na palavra de Deus, você vai observar que todas as pessoas que buscaram solução em médicos, em outras, em religiões diferenciadas, enfim, em magos, sábios, nada se resolveu. Prioritariamente, Deus é que tem que ser buscado. Vejam que o rei procurou solução para os seus sonhos em todos os lugares, todos os magos, sábios, entendidos. Só depois que ele buscou em um homem de Deus é que o problema foi resolvido. E se você olhar para a viúva, ela tentou de tudo, primeiro, mas só depois que o profeta foi o intermediário entre ela e Deus, e ela esteve diante do Senhor, é que a coisa resolveu. A mulher do fluxo de sangue procurou médicos e gastou tudo que tinha por mais de 11 anos. Só depois que ela encontrou Jesus, em primeiro lugar, é que as coisas resolveram. Assim foi com o paralítico, com o cego. Enfim, assim foi com todas as matérias, todas as questões. O filho pródigo é um exemplo disso. A parábola do filho pródigo mostra um moço acreditando que com seus bens, seu dinheiro, com suas capacidades, ele poderia ter uma vida feliz. E ele saiu da casa do pai. E ele chegou ao fundo do poço. E só quando ele voltou para o pai é que as coisas começaram a funcionar. Portanto, queridos, eu quero convidar a todos aqui nesse momento, estejamos com essa consciência. Nós temos vários pedidos de oração. Os irmãos enfermos têm buscado a medicina, a solução para os seus problemas. E Deus tem abençoado. Deus tem abençoado, tem permitido que os cientistas, os médicos, os remédios, tenham sua parte na cura e na bênção dos seus filhos. Mas, prioritariamente, temos que nos dirigir a Deus. Esse é o momento em que a igreja é autorizada pelo Senhor, a igreja reunida, é autorizada pelo Senhor a interceder. Interceder por todos os homens. Pelos enfermos, pelos infelizes, pelos problemáticos, pelas famílias desajustadas, enfim.
nós temos aqui alguns pedidos que eu quero passar para os irmãos. E eu quero começar com a irmã Rogéria, que pede oração pelo presbítero Norival Brizola, que está com Covid e é da igreja Betaninha. É a Rogéria, a esposa do presbítero Pimenta, que está trazendo esse nome para nós. O presbítero da igreja de Betaninha, lá em Niterói, está com Covid, é o Norival Brizola. A irmã Norma pede por sua tia Maria Amélia. Nós já citamos aqui, a Maria Amélia é irmã do nosso saudoso irmão Silas Batistoni. Ela está acometida de um câncer também, num estado gravíssimo, que nós costumamos chamar de estado terminal, né? E ela sente muitas dores, as medicações não são suficientes. Nós estamos aqui como família pedindo pela vida da tia Merquinha, a Maria Amélia. Está no CTI, numa situação realmente muito difícil. Mas eu quero também aqui lembrar de outras pessoas que têm trazido para nós os seus nomes. A nossa irmã Maria Maia passou um áudio para mim hoje pedindo que oremos por ela, por sua saúde, também por sua família. Ela tem sentido muitas dores, né? E ela, inclusive, ela passou uma mensagem para mim e citou uma outra pessoa que eu não estou lembrando agora, porque foi bem cedo, se era uma vizinha, uma pessoa vizinha dela. Mas esta outra pessoa que a nossa irmã Maria Maia pediu oração, nós também vamos orar, clamar por essa pessoa. Vou ver se eu consigo descobrir até o final da nossa live o nome dessa pessoa e a relação com ela. Continuemos orando pelos pastores, pastor Cleander, pastor Cário e pastor Dorival. Os três estão acometidos de câncer e deles acho que o que está assim mais grave no momento, né, é o Dorival, não sei, mas os três estão fazendo um tratamento pesado. Algumas vezes eles nem conseguem se contactar comigo e com o grupo. Oremos por esses irmãos. Também a nossa irmã Graça fez um comunicado com respeito à família do pastor Altair, o irmão de Ana Angélica, né, cuja filha apresentou, está infectada pela Covid. Agora eu soube à tarde que o esposo também, né? E nós estamos pedindo em favor da família do pastor Altair. Ele é pastor da Igreja Batista, irmão da Ana Angélica. Então vamos orar também por esta família. A família Locatel agradece pelo fato do Assir já estar em casa. Estamos agradecendo a Deus por isso. Assim também como Samuel. Samuel tem resistido muito bem à infecção, a essa Covid, né? E graças a Deus. A irmã Cleni tem lutado, né, com os seus pais, com muito carinho, muito amor, ela e as irmãs, toda a família. E agora o seu pai teve um problema muito grave. É um problema que o meu sogro tinha também. Ele perdia o fôlego, como se fosse uma convulsão, foi o que ela escreveu no pedido. Ficou um bom tempo sem poder respirar, e é um milagre que ele tenha sobrevivido. Graças a Deus, ele sobreviveu a esse ataque, mas a irmã Cleni está muito preocupada, pede que continuemos orando por ela, sua família, por seus pais, especialmente pelo seu pai. A irmã Fátima também ligou para mim e falou sobre o Genilson. O nosso irmão Genilson tem passado muito mal essa semana. Ele teve uma queda de pressão muito violenta, com sensação de desmaio, e tem tomado alguns remédios, mas, segundo a Fátima, ele é meio resistente aos médicos, né? Vamos pedir a Deus que o abençoe e que restaure o irmão Genilson,
E ela pede também por toda a sua família, principalmente netinhos, né? A Cleni também, a irmã Cleni pede por uma vizinha. Aliás, agradece por aquela vizinha por quem nós estávamos orando, e ela já está melhor, graças a Deus. Então a Cleni veio aqui agradecer, né? Através da igreja, agradecer a Deus pela restauração da sua vizinha. Agora, eu não sei quantos viram aí que um grupo da nossa igreja está dando assistência a uma senhora que é vizinha da Alcimar e muito próxima do Jairo, que o Jairo tem uma casa ali perto da Alcimar e está sempre ali no final de semana. E eles descobriram uma senhora que estava muito enferma, numa idade muito avançada, acho que 90 e poucos anos, e essa senhora estava precisando de alguns socorros ali, precisando de alguma assistência. E a igreja, através da junta diaconal e o conselho, disponibilizamos uma ajuda, né? Tanto a Alcimar como a Cida estão ali atentos, e agora um grupo da igreja esteve lá cuidando, fazendo limpeza, enfim, um grupo bom de irmãos. Eu agradeço a Deus essa igreja amorosa que nós temos. O nome dessa senhora é Orsina. Então vamos orar por essa senhora, por sua família, louvando a Deus pela oportunidade de mostrar o amor cristão na vida dessa senhora. A nossa irmã Norma agradece a sua melhora, ainda sente dores, sente desconforto, precisa estar em repouso, né? Mas já, graças a Deus, muito bem assim, disposta, recuperando a olhos vistos. É bênção do Senhor. Também queremos agradecer pelos aniversários da Leia, esposa do diácono Sebastião, que foi no dia 18. A Cleni também aniversariou no dia 18. E a Vera Prestes aniversariou no dia 16. E os nossos irmãos Bispo e Carla estão comemorando hoje mais um aniversário de casamento. Mais um ano de uma reunião, de uma união abençoada e abençoadora. Já tive a oportunidade de conversar muitas vezes com o casal, conhecer um pouco da história deles, e é um casal sobre quem Deus tem derramado muitas bênçãos, e nós rogamos que continue assim. Nós vamos orar. Me faltou um pedido aqui, que eu mesmo coloquei. Meus irmãos, nosso município não tem segundo turno, mas Niterói, São Gonçalo, outros municípios têm. Agora, eu queria pedir o seguinte: nosso município tem costurado uma união com algumas prefeituras, como por exemplo, isso é visível, e eu não estou condenando, estou apenas passando essa mensagem. Tanto São Gonçalo como Itaburaí e Niterói, cidades vizinhas que têm demonstrado um interesse muito grande em fazer parcerias com a nossa cidade. Então, o prefeito que vai ser eleito lá em Niterói, em São Gonçalo, nós temos que rogar a Deus que o Senhor esteja colocando ali o homem que vai poder somar, porque na cidade de São Gonçalo vai acontecer o seguinte, um exemplo, uma cidade de uma população de 1 milhão de pessoas ali, ou mais, só no bairro Jardim Catarina. O que acontecer lá, respinga aqui. Eu estava vendo umas reportagens sobre a questão da água, então, dependendo de quem for eleito, as coisas podem caminhar para um lado ou para o outro, nós não sabemos. Eu não estou fazendo política, só estou pedindo que nós cumpramos a Bíblia. Vamos orar pelas autoridades. Mas não tem nada a ver com São Gonçalo, não tem nada a ver com Niterói, não tem nada a ver com a cidade do Rio. Temos sim, tudo isso está no nosso estado. E tudo que acontecer ao nosso redor influencia a nossa cidade. Vamos pedir a Deus que esteja conduzindo as cidades com o segundo turno, para que ali Deus esteja também trabalhando de maneira santa aqui e traga bênção para todos nós. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nesse momento nós queremos buscar a Tua presença para agradecer ao Senhor as vidas dos nossos irmãos que aniversariaram e também a vida do Bispo e da Carla,
as vidas desses irmãos que completaram mais um ano de matrimônio. Tem os seus filhos, netos, Ablai e a netinha, coisa maravilhosa. Nós te agradecemos pela vida da Vera, da Leia e da Cleni, servos do Senhor que têm buscado a tua presença, e nós te louvamos pelas vidas deles. Também, Senhor, queremos agradecer pela vida do Assi, do Samuel, pela vida da vizinha da Cleni. Te agradecemos pela restauração da Norma, lenta, cautelosa, mas visivelmente trabalhada por ti, ó Deus. Nós te louvamos por isso. Nós te agradecemos por tantas bênçãos que o Senhor tem derramado em nossa igreja, na nossa cidade. Nós temos tido momentos de tranquilidade, apesar das lutas, dificuldades, mas o Senhor tem olhado por nós, pela igreja, por nossas famílias, por nossa cidade, e nós te rogamos que continues a nos abençoar assim. Agora, Senhor, também queremos te pedir que o Senhor esteja abençoando os nossos irmãos, a família do pastor Altair, sua filha, seu genro, também, ó Deus, a mãe do teu servo, o presbítero Clair, as vidas do presbítero Clair, da Socorro, lutando ali em Duque de Caxias, no setor de saúde. Pedimos a Deus pelo Roberto e os profissionais de saúde. Lembramos aqui, ó Pai, do seu irmão de criação, que praticamente o criou, é um segundo pai, e que está enfermo, que o Senhor esteja visitando, que o Roberto tenha a felicidade de vê-lo restaurado também, Senhor. Nós te agradecemos pela restauração do Samuel, de todos esses que o Senhor tem colocado diante do teu trono e nos usado para orar por eles. Te pedimos pela dona Orsina, ó Deus, pedimos pela família da Cleni, por seu pai, por sua mãe. Pedimos, ó Deus, que estejas visitando os enfermos. Continua, Senhor, a cuidar da Graça, da minha sobrinha Adriana, do meu sobrinho Fábio, que estão também, ó Deus, enfermos. Que o Senhor possa cuidar deles, abençoando-os. Nós te rogamos, Senhor, agradecemos-te pela melhora da vizinha, da tua serva Cleni, rogamos pela Gisele, pela família do teu servo presbítero Pimenta, rogamos também pelo presbítero Marco Inácio, ó Deus, que está prestes a participar de uma cirurgia, que o Senhor esteja conduzindo tudo segundo o teu beneplácito. Pedimos pela Joelma, pelo Gilson, que está enfermo, recente no emprego, que isso não venha impedir, ó Deus, a continuidade da sua função. Que o Senhor o restaure, assim como a Joelma também. Ó Deus amado, nós te rogamos pela tia Merquinha e pela família. Pedimos, ó Deus, que fortaleça o coração dela e que ela possa enfrentar esse momento com a fé que é própria daqueles que são teus filhos. Enfim, Senhor, temos os irmãos pastores, o Cleander, o Cairo, o Dorival. Rogamos, ó Deus, que estejas cuidando desses teus filhos, trazendo alento aos seus corações, fortalecendo a fé, permitindo que eles estejam se restaurando continuamente, diariamente, na área física, emocional, espiritual. Cuida, ó Deus, dos teus filhos tão amados. Cuida de cada um destes teus servos, Senhor. Rogamos, ó Pai, por todos os profissionais de saúde que estão na frente, nessa linha de batalha intensa. Ó Deus amado, cuida desse povo. Cuida da nossa cidade, do nosso estado, ó Deus. Cuida da nossa nação, dos nossos governantes. Coloca coração de carne em cada um deles que estiver precisando disso. Se tem alguém com coração de pedra, transforma, Senhor. Dá-nos a bênção de viver uma realidade diferenciada, mas para tanto que cada um de nós possa entender que uma grande responsabilidade de tudo isso está em nossas mãos, como servos do Senhor, que devemos ser sal e luz e devemos estar em oração, cuidando de cada um, colocando diante do teu trono de glória. Usa a tua igreja, ó Deus, para isso. Muito obrigado por nossa comunidade. Usa a nossa vida para abençoar nosso bairro, nossa cidade, nosso estado, nossa nação e também, ó Pai, os missionários, as pessoas por quem nós oramos, os irmãos que estão longe, como a Gisele, o Gleiber, a Ana, a Laurinha. Ó Pai amado, cuida de cada um dos teus filhos.
fica com a Débora, filha do teu servo presbítero Paulo, enfim, ó Senhor, todas essas pessoas que nós temos colocado diante de Ti diariamente. Cuida, Senhor, cuida, abençoa, mostra o Teu favor e o Teu beneplácito sobre cada um. Nós te oramos no nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los a que façamos uma leitura no texto de Isaías capítulo 40, versos de 27 a 31. Isaías capítulo 40, versos de 27 a 31. É um texto muito conhecido do povo de Deus. Normalmente os textos que carregam em si promessas, eles são muito conhecidos, né? Os textos de cobrança parece que são mais evitados, né? Mas não é por maldade de ninguém, não. É porque realmente as promessas fazem muito bem ao nosso coração. E aqui nós temos um texto, Isaías 40, 27 a 31. Diz assim a palavra do Senhor: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouvistes, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm, não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu quero começar a exposição desse texto chamando a atenção para uma palavra grega que dá origem, junto com uma outra palavra, a uma palavra que nós usamos na língua portuguesa, que é a palavra patologia, que vem da junção de duas palavras. Patos, não é patos, ave não, tá? Patos, porque o singular da língua grega se faz em S, né? OS, então patos é singular. E logia, que significa estudo. Patos significa basicamente sofrimento, comorbidade, né? Paixões na área emocional. Então, quando um médico ele quer identificar uma patologia, ele está tentando identificar um mal, seja físico ou emocional, através de um estudo. Ele estuda, a patologia é isso. É um estudo que tenta descobrir a raiz de um mal que está sobre alguém. Tá certo? Muito bem. E nós sabemos que a letra alfa, né? A letra alfa, no grego, é negativa. Faz o papel da negação. E invertendo o sentido da palavra. E assim, quando nós temos a palavra apatia, esta palavra já aparece com um seguinte significado. A apatia seria mais ou menos o seguinte: falta de esperança, desistência, né? Letargia, passividade, falta de emoção ou de ação. E isso é uma coisa tão comum, mas se nós não percebermos a origem da apatia,
ela pode até nos tirar a nossa vida, pode até nos matar. Daí surgem depressões e uma série de outras comorbidades, emocionais e até físicas. Vocês querem ver um exemplo disso? Jonas, quando Deus o comissionou para pregar em Nínive, ele preferiu não se envolver. Aquele povo é muito ruim, aquele povo não presta, não vale nada, como se ele valesse alguma coisa. Como eu preguei hoje de manhã, quem ouviu minha mensagem pela manhã vai entender melhor. Não é? Que todos nós pecamos. E aí ele entrou num estado de apatia, de desinteresse, e ao ponto de, naquele navio, ele desistir da própria vida. Sabe, quer saber de uma coisa? Eu quero morrer, me joguem no mar, que eu morro mesmo, porque meus esforços não têm valor nenhum, não está adiantando nada. Eu tenho lutado agora contra esse povo, e agora Deus me manda ir lá para pregar para esse povo. Vai que um doido daquele se converte, aí eu vou ficar muito aborrecido. Final das contas, até os animais fizeram jejum e colocaram pano de saco por cima deles. Bom, um outro caso clássico que nós temos na Bíblia é o caso de Elias, que depois de fazer aquele ato heróico com os profetas de Baal, no Monte Carmelo, Jezabel ameaça ele de morte, a esposa de Acabe, do rei Acabe, e ele foge. E vai se enfiar numa caverna, desistindo, porque Jonas também fez isso, deitou debaixo do zimbro, eu quero morrer, não quero mais saber de nada. Elias também, Senhor, quer saber de uma coisa? Eu estou sozinho nessa briga, eu luto, não adianta nada, entendeu? E então, quer saber de uma coisa? Eu quero morrer e ir embora logo de uma vez. Uma vez eu estava numa ponte e um homem moreno fechado, não chegava a ser negro não. Uma ponte caudalosa, com um rio caudaloso, muitas pedras lá embaixo, uma ponte alta. E eles ameaçando se jogar. E eu estava passando próximo, comecei a conversar com ele. Por que ele estava fazendo aquilo? E a resposta dele foi essa. Eu não tenho mais nada aqui, não tenho emprego, e não tenho nada para levar para casa, não tenho isso, não tenho aquilo, ninguém liga para mim, é aquela coisa toda, e eu vou me matar, vou cometer suicídio. Eu fiz de tudo para convencer aquele homem a sair daquele estado de apatia, daquele estado de desistência, aquilo tudo, mas lamentavelmente não foi possível. Ele jogou uma carteira para mim e disse, aí dentro tem uma carta para minha mulher, entrega para ela porque eu vou embora. E mergulhou, foi embora, morreu. Vinha vindo uma patrulha, da Polícia Militar, e parou para ver o tumulto, e alguém disse assim, e esse moço está com a carteira dele. Aí não precisa nem falar nada, já sabe que eu fui para a prisão, para a delegacia, era 11 horas da manhã, saí de lá quase meia-noite. Mesmo porque um sargento amigo meu me viu lá e disse, mas o que o senhor está fazendo aqui? Aí eu contei a história, porque eu era suspeito de ter matado o homem. Aí Deus providenciou meu livramento. Aí o delegado pediu desculpas e tal, eu arranjei uma testemunha, e ele leu a carta da mulher. Já tive outros casos de pessoas que colocaram revólver na cabeça para dar um tiro. Graças a Deus eu tive vitória em alguns casos. Uma vez uma moça também ia se atirar de uma ponte na mesma cidade, mas era uma outra ponte. Também o rio estava muito cheio e ela estava desesperada, chorando. E para a glória de Deus, Deus nos permitiu conversar com ela. Já era muito tarde, mais de meia-noite. Eu estava vindo de uma reunião do presbitério. Ela depois me abraçou, chorou muito. Eu ainda fiquei pensando, meu pai, se alguém passa por aqui da igreja e vê essa mulher abraçada comigo, vão pensar coisa errada. Dali eu a levei em casa e, para minha surpresa, ela morava próximo à minha congregação.
eu não a conhecia, mas a mãe dela era membro da congregação. E depois ela acabou se convertendo e, louvado seja Deus, mudou a vida. Mas ela estava nessa situação. Essa pandemia que nós estamos enfrentando e esses desmandos em tantas áreas, área social, na área política e até na área religiosa, eu como pastor, líder de comunidade cristã, tenho contato com as igrejas do Brasil inteiro e fora do Brasil. Eu tenho relatos recentes de que não pessoas, mas pastores estão abandonando as igrejas. Não estão resistindo o tempo, porque esses homens, provavelmente, eles viviam esperando o retorno das ovelhas, da lã das ovelhas. A ovelha fugiu, não tinha de onde tirar a lã, ele também está abandonando. Então, muitos relatos desses, no Brasil e fora do Brasil. E um presbítero nosso revelou essa preocupação e disse: pastor, como será no retorno? Será que as pessoas vão retornar? Eu disse: irmão, as ovelhas vão retornar. Os bodes eu não sei, mas a ovelha volta para o aprisco. Não tem dúvida nenhuma. Mas nesse período, nessa situação, o inimigo usa tudo isso para tirar a nossa fé, para balançar a nossa fé, para tirar a nossa alegria, para tirar a nossa paz. E é num momento como esse que nós temos que nos apegar, não só nesse momento, mas é um momento muito especial, onde devemos nos apegar à palavra de Deus e à pessoa do nosso próprio Deus. Em textos como este, por exemplo, nós não esperamos na vacina. Hoje eu soube que o Brasil está providenciando 143 milhões de vacinas, menos a da China, mas de outros, da Rússia e de outros, dos Estados Unidos, de outros lugares, e serão também produzidas pela Fiocruz, se não me falha a memória, foi isso, dentro de pouco tempo, mais 110 milhões. Isso dá quase a população total do Brasil, né? E já está vindo aí, temos essa esperança. Mas, por enquanto, tem muita gente lançando a esperança na vacina. Outros lançando a esperança no término da pandemia em si mesmo. Mas tem muita gente desesperançada. Tem empresários cometendo suicídio. Tem famílias se deteriorando. Tem igrejas fechando. Mas fechando mesmo. Pessoas que não estão entendendo o momento profético que nós estamos vivendo. Num momento como esse, um texto como esse que nós lemos, o verso de número 31, diz aqui: os que esperam no Senhor, olha quantas coisas boas acontecem com os que esperam no Senhor. Renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Mas para mim a palavra-chave desse texto é esperar. Os que esperam. Os que não esperam no Senhor, que esperam no governo, esperam na liderança humana, esperam na medicação, esperam em tantas outras coisas, em todos os sentidos, não só na questão da pandemia, na enfermidade, nos problemas familiares. Quem não esperar no Senhor primeiro, não vai adiantar esperar em nada mais. Só o Senhor, nosso Deus, é que pode trazer solução. Mas aí eu me bati com a seguinte questão. Eu já preguei sobre esse texto, me lembro, aqui para os irmãos, mas a ênfase foi totalmente contrária do que eu vou falar agora para vocês. Naquela época, naquele sermão, eu fiz uma dissertação sobre a águia. Como a águia se renova, onde a águia busca morrer, e como quebra o bico, e as garras, tudo aquilo ali, que para alguns é meio folclórico, mas nós já constatamos que há muita veracidade naquilo. Mas o enfoque daquela vez foi um. O enfoque hoje é outro. O que eu queria colocar hoje é o seguinte. É o tema da nossa mensagem. Você sabe esperar
no Senhor, porque essa é a chave do sucesso. Os que esperam. Você sabe esperar no Senhor? Eu consultei o dicionário para compreender mais essa expressão, essa palavra, esperar. Então, esperar significa, nos melhores dicionários, eu fiz uma compilação, uma síntese. Esperar significa ter esperança em. Então, você tem esperança em algo, alguém, alguma coisa. Também significa contar com alguma coisa, ou contar com alguém, contar com uma solução esperada, coisa assim. Não desistir. Esperar significa não desistir de alguma coisa, não desistir de algo, até a efetuação de um evento que se tem como certo ou desejável. Olha só, vou repetir essa definição. Esperar significa, entre outras coisas, não desistir de algo até a efetuação, até que aconteça um evento que se tem por certo ou desejável. Isso é esperar. Aí eu volto à pergunta do tema. Você sabe esperar no Senhor? Você tem sabido esperar no Senhor? O que é esperar no Senhor? Aí volto à minha introdução. A maioria das pessoas entende essa palavra como cruzar os braços e vamos ver no que vai dar. Vamos esperar. É mais ou menos como aquela situação que você chega no médico, ou no hospital, ou na UPA, seja onde for. Aí o atendente fala assim, o senhor espere aí, por favor. Aí fala assim, mandou esperar. Ou seja, você vai para um canto, cruza os braços, fica inerte e apático ali, esperando. Então, a noção que nós temos de esperar é se acomodar em um lugar, cruzar os braços e deixar acontecer. Mas isso não é verdade. A palavra esperar, biblicamente falando, não é isso. Não é isso. E quando você solicita alguma coisa, ou judicialmente, olha, você espere, por favor, o senhor vai precisar esperar. Você tem que esperar. A primeira ideia que nos vem é a seguinte, não vai acontecer nada. Eu vou esperar, ou seja, eu vou ficar aqui aguardando, e não vai acontecer. Ninguém gosta de esperar. Talvez porque não entendam o que significa isso realmente, e principalmente no contexto bíblico. Então eu vou dizer para você, meu irmão, biblicamente, o que significa esse termo aqui, nesse verso 31. Os que esperam no Senhor. O que é esperar no Senhor? Primeiro, esperar no Senhor é manifestar, vivenciar, é ter uma verdadeira fé e confiança, que está lá em Hebreus, capítulo 11. Aquilo é esperar. Conhecem acho que não sei se é samba, uma música popular que diz assim, vem, vamos embora. Esperar não é saber. Quem sabe, faz a hora, não espera acontecer. Então, é necessário que nós tenhamos confiança plena, certeza plena, de que esperar no Senhor há de redundar em uma solução favorável. Tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus, diz a palavra. Então, se qualquer problema que nós enfrentamos e nos sentimos fracos, nós não podemos permitir que a apatia, a passividade, a letargia, a negligência mova nossos sentimentos, nossas emoções e nossas ações.
Nós temos que lutar contra isso, entendendo que a fé nos move a ter certeza absoluta que a espera é apenas um preâmbulo da bênção que vem para as nossas vidas, seja no que for. Então, se você espera no Senhor dessa maneira, então você vai estar dentro da promessa de ser fortalecido, de ter uma experiência de renovação com Deus a cada dia, a cada momento. Então essa é a primeira coisa. Você sabe o que é esperar no Senhor? Esperar no Senhor é ter fé verdadeira no que Ele é, no que Ele faz, no que Ele pode fazer e quer fazer, ter confiança plena de que a sua vida está nas mãos de Deus. Não importa o que os homens queiram fazer com você. Não importa o que as enfermidades estejam promovendo na vida sua ou de seus familiares. Nada disso importa. Nada disso importa. Você tem que esperar no Senhor. E esperar no Senhor, primeiramente, significa ter fé. Ter fé. Confiança plena. Que Deus sabe o que está fazendo. E que aos seus, segundo o Salmo 115, Ele dá enquanto dorme. Isso não nos leva à letargia. Mas vamos continuar. Você sabe esperar no Senhor? Então, esperar no Senhor, para ficar forte assim, ser fortalecido e renovado, não é apenas ter fé verdadeira, interior, e uma confiança e uma esperança de que Deus vai mudar as coisas. É também suportar as adversidades. Quando a gente lê a história de José, a gente percebe isso com clareza. Quando a gente lê a história de Daniel, a gente percebe isso com clareza. Quando a gente lê a história do povo de Israel, sua experiência no Egito, sua experiência no deserto, a gente percebe isso com clareza. Que esperar no Senhor pode significar 400 anos. Não significa que Ele não está agindo. Pode ser 13 anos, 17 anos, 15 anos, mais ou menos como foi com José. Podem ser 80, 40 anos, 80 anos como foi com Moisés, mais 40 no deserto, não importa. A verdade, meus irmãos, é que nós precisamos entender que essa palavra esperar no Senhor é nos colocar numa situação tal de suportar. Daniel declarou que não entraria, não comeria os manjares do rei e não participaria do culto pagão estabelecido pelo rei. Daniel disse isso disposto ao quê? A suportar o que viesse. Porque ele o quê? Ele esperava no Senhor. Ele não esperava no rei, não esperava no copeiro, não esperava no carcereiro, ele esperava no Senhor. E aquele que espera no Senhor, ele está pronto, assim como Paulo esteve, os apóstolos, os mártires ao longo da história, a suportar todas as adversidades. Porque se uma adversidade bate na sua porta e você claudica, se a adversidade bate na sua porta e você lamenta, critica a ação divina ou duvida do poder de Deus, você, ao invés de fortalecer, você enfraquece. Você mina a sua força. O inimigo rouba a sua força. Uma das coisas que mais provam a força de um cristão é a disposição de suportar as adversidades, as coisas contrárias, mesmo porque nós sabemos que esse mundo jaz no maligno. E Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ter bom ânimo. Jesus disse que os seus filhos seriam perseguidos. Quem quisesse viver vida justa e piedosa sofreria perseguição. E que se os homens fizeram tudo que fizeram com o filho, quanto mais conosco não seria feito. Portanto, irmãos, suportar as adversidades é uma prova de que você aprendeu a esperar no Senhor. Eu não espero que eu tenha um final de vida com bênçãos
variadas, em termos físicos, materiais, morais, espirituais, eclesiásticos. Eu não espero isso. Primeiro, não espero por conta de eu ter vivido uma vida perfeita que eu nunca vivi e nem vou viver. Não espero isso porque vou acreditar que os homens vão ministrar isso para mim. Vão se Deus mandar. E quando Deus manda, até o diabo obedece. Não tem jeito. A minha esperança da minha vida de hoje para o futuro está em Deus. Por isso, qualquer que seja a adversidade ou coisa aparentemente boa que vier, não importa, eu vou precisar suportar, porque eu não vou confiar nas coisas do mundo. A Bíblia diz que se nós esperássemos apenas neste mundo, seríamos os mais miseráveis dos homens. Eu não espero no mundo, não espero no governo, não espero no emprego, não espero na família, não espero na igreja visível, não espero em nada antes de esperar em Deus. Porque quando Deus quer, Ele move tudo, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E uma das melhores formas de amar a Deus é estar pronto a suportar as adversidades. E aquele que está pronto a suportar as adversidades, ele mostra confiança em Deus, ele mostra a sua fé, ele mostra que sabe esperar em Deus, e ele com certeza será renovado, fortalecido, vai correr, não vai se cansar, vai caminhar por tempo indefinido, vai voar como a águia, e nada vai impedir o seu crescimento e a sua bênção. Mas eu volto a perguntar, você sabe esperar no Senhor? Esperar no Senhor não é apenas admitir uma fé e uma confiança em Deus. Não é apenas disposição para suportar adversidades, porque muitos mártires, muitos homens se dedicaram, entregaram suas vidas, se sacrificaram, mas não tinham a revelação especial de Deus. Isso por si só não faz de ninguém merecedor da bênção de Deus e da força que é dada por Deus à nossa vida. Esperar no Senhor é também exercitar a vida espiritual. Não desistir. Não é porque as coisas vão mal que eu tenho que parar de ler a Bíblia. Não é porque a igreja não está mais reunindo presencialmente que aí eu não preciso mais ler. Agora eu não preciso mais orar. Não preciso mais ser fiel nos dízimos à casa do Senhor. Não preciso mais não preciso mais orar pelas pessoas, pelos enfermos. Não preciso mais interceder, oferecer ajuda. Quando nós somos esperançosos no Senhor, tudo aquilo que nos move a adorar e servir a Deus se mantém vivo em nossa vida. E esse exercício da vida espiritual, familiar, eclesiástica, seja online, seja presencial, não importa. Esse exercício precisa continuar. Ele tem que ir até o fim, para que nós falemos como o nosso amado irmão Paulo, final da sua vida, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E a vida dele não era um mar de rosas. Esse homem mostrou a sua fé suportando todas as adversidades e nunca desistindo. Ele diz, uma coisa faço, eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é esperar no Senhor. Não é atitude de letargia, passividade, comodismo. Não. Só vai se renovar, só vai fortalecer, só vai crescer, só vai caminhar alternativamente, só vai correr com galhardia aquele que esperar no Senhor. E esperar no Senhor é mostrar fé e confiança, esperar no Senhor é suportar as adversidades, esperar no Senhor é exercitar a vida espiritual, esperar no Senhor é reconhecer algumas coisas que eu tenho aqui para você. Primeiro, é reconhecer o poder de Deus, é reconhecer o controle que Deus tem de todas as coisas. Eu espero porque eu sei que Ele está controlando o presidente da República, Ele está controlando
o partido que eu gosto, o partido que eu não gosto. Ele está controlando o líder que eu gosto, o líder que eu não gosto. Ele está controlando a pandemia, ele está controlando a vacina, ele está controlando o câncer, o resfriado, o acidente. Tudo ele está controlando. Então, esperar no Senhor é reconhecer o poder que esse Deus tem, o único Deus, sobre todas as coisas, sobre o universo. Um poder que dá a ele o controle absoluto, que ele faz questão de demonstrar na vida daqueles que esperam nele. Esperar no Senhor é reconhecer a sabedoria infinita desse Deus. E uma das coisas que eu tenho observado é o tempo cronológico. Irmãos, o tempo é um mestre muito sábio na nossa vida. O tempo revela para nós muito daquilo que Deus profetiza em sua palavra, que o Espírito coloca em nosso coração. É só você dar tempo ao tempo. Alguma coisa lhe parece horrível, dê tempo ao tempo. Alguma coisa lhe parece muito boa, não se iluda, dê tempo ao tempo. Muitas coisas que me pareceram maravilhosas, homens, mulheres, situações extraordinariamente perfeitas, glamorosas, se transformaram em verdadeira maldição na minha vida. Quantas coisas, quantas situações, quantos homens, quantas mulheres, que a princípio me pareceram coisas negativas, depois se transformaram em bênçãos maravilhosas na minha vida, na vida da minha família, na vida da igreja, no reino de Deus. Portanto, é Deus em sua soberania, trabalhando, controlando, e que nós, quando reconhecemos isso nos ajuda, esse reconhecimento nos ajuda a esperar, com calma, com paciência, sabendo que nosso Deus é onisciente, onipotente e onipresente. Podemos esperar com tudo isto que eu estou falando, porque ninguém vai ser frustrado, não. Nós não seremos frustrados em nossa espera cautelosa, amorosa, de fé, de confiança, suportando todas as coisas. Mas não apenas isso, mas é reconhecer a perfeição dos projetos de Deus. O Salmo de número 62, nós voltarmos aqui um pouquinho, o Salmo de número 62, versos de 1 a 8, o Salmo diz assim, olha bem: somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. Até quando acometereis vós a um homem, todos vós, para o derrubardes, como se fosse uma parede pendida ou um muro prestes a cair? Só pensam em derribá-lo da sua dignidade. Na mentira se comprazem, de boca bendizem, porém no interior maldizem. Somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação e o meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. De Deus dependem a minha salvação e a minha glória. Estão em Deus a minha forte rocha e o meu refúgio. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Mas eu ainda quero fazer mais uma colocação. Você sabe esperar no Senhor? Esperar no Senhor não é apenas ter fé e confiança, não é apenas suportar as adversidades, sabendo que Deus está no controle de tudo. Não é apenas exercitar a vida espiritual independente do que esteja acontecendo. Não é apenas reconhecer o poder de Deus, o controle dele, a sua sabedoria, a sua onisciência, sua onipotência, a sua onipresença, a sua perfeição em seus projetos, mas é regozijar-se com as promessas de Deus. Eu tenho no meu coração, na minha mente, a seguinte certeza: as pessoas que desistem de esperar
é porque não regozijam nas promessas. E não regozijam porque não conhecem, não se submetem às promessas. Veja o que aconteceu com Abraão. Deus lhe fez uma promessa. De ti sairá uma grande nação. Lhe dá um filho. E esse filho já adolescente, Deus fala assim, quero teu filho em sacrifício. Abraão não duvidou. Por quê? Porque Deus tinha feito uma promessa. E se Deus fez uma promessa, está em Números 23, 19. Deus não é homem para mentir. E nem filho de homem para se arrepender. Se ele prometeu, é certo que fará, meu irmão. Mas se você não conhece a promessa, você não tem onde se agarrar. Mas se você não lê a Bíblia, você não vai conhecer as promessas. Se você não está afinado com o Espírito Santo, ele não vai revelar essas promessas para você. Então, regozijar-se nas promessas do Senhor é uma grande bênção, porque isso há de nos levar, sem dúvida nenhuma, a esperar. Como o povo de Israel esperou. Não só 400 anos, mas agora, 1948, depois da Segunda Grande Guerra Mundial, é que Israel foi elevada ao status de nação. Nasceu em um dia. Em um dia, exército, marinha, aeronáutica, tudo, ministério, tudo em um dia. E na Organização das Nações Unidas estava lá o nosso Rui Barbosa, o Águia de Aia. Maravilha. Queridos, nós temos que parar um pouquinho e pensar, não importa. Você não tem que controlar o tempo da promessa de Deus. Você tem que crer para poder esperar. E em Hebreus capítulo 11, nós temos uma lição maravilhosa disso. Ali diz que todos aqueles homens e mulheres esperaram, tiveram fé, esperaram e não alcançaram em vida o que esperavam. Mas hoje eles sabem. E a Bíblia diz que Abraão esperou contra a esperança. Na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versos de 16 a 18. Capítulo 4, versos 16, 17 e 18. Olha o que está escrito aqui, preste atenção. O desígnio e efeito das aflições. Paulo diz, por isso, irmãos, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas naquelas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Regozije-se, irmãos, com as promessas de Deus. Isso vai lhe ajudar a ter força, fé, esperança para suportar as adversidades e chegar onde Deus quer que você e eu cheguemos. Enfim, queridos, você sabe esperar em Deus? Esperar em Deus não é apatia, não é passividade, não é letargia. Esperar em Deus é um esforço que devemos ter de concorrência com o Senhor, concorrência no sentido de correr junto com Ele, estar junto dos seus projetos, dos seus ideais. É caminhar, é correr, é voar e renovar. Isso é esperar no Senhor. Então não fique parado, não se entregue, não desista dos seus sonhos. Caso contrário, você vai enfraquecer. Ao invés de voar, você não vai conseguir dar nem um pulinho. Ao invés de caminhar, você vai ficar sentado. Ao invés de correr, você vai dar passos lentos. E ao invés de se renovar, você vai definhar. E o seu fim vai ser triste. Esperar não é cruzar os braços e aguardar que as coisas aconteçam sem a sua concorrência, sem a sua participação pragmática, prática, social, familiar, eclesiástica, moral, espiritual. Você é responsável por sua renovação. Você é responsável pelo seu fortalecimento. Você é responsável por voar, alçando
altitudes que os homens comuns e normais, que não têm esperança, nunca vão alcançar. Portanto, isso é esperar. Esperar no Senhor. Esperar vivendo com fé. Esperar vivendo com submissão, com prática, com vida santa, com busca de perfeição, não duvidando do que Deus está fazendo só porque você não está vendo, ou só porque o tempo está muito longo. Aquele homem que estava lá paralítico, ele ficou paralítico 38 anos. 38 anos. Outros tiveram um tempo mais curto de provas. Outros não viram a solução dos seus problemas humanos, porque Deus havia preparado para eles coisa muito superior. Assim, irmão, eu quero convidar a você a que espere no Senhor. Não sei qual é o seu problema. Há um problema familiar? Há uma dificuldade entre você e seu marido, você e sua esposa, você e seus filhos, você e seus pais? Há um problema de subsistência? É problema de emprego? É falta de recurso? É alguma carência? É uma enfermidade leve, outra que parece mais pesada? Para Deus é tudo igual. Para Deus é tudo igual. E sabe como é que você vai vencer isso? Esperando no Senhor. Para a glória dele, para a sua bênção, para a sua edificação, para que a igreja cumpra o seu papel no reino de Deus, aqui agora e por toda a eternidade. Os que esperam no Senhor, eu quero repetir, vale a pena repetir o verso 31. Os que esperam no Senhor se renovam suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. É o meu desejo como seu pastor, que isso ocorra na sua vida, que você suba como uma águia para junto de Deus, esteja sempre perto dele, é que você se renove dia a dia, fortaleça de maneira tal que enquanto outros vão caindo pelo caminho, você continue correndo, sem se cansar, ajudando, quem sabe, aquele que ficou para trás, ou que você possa ajudar a restaurar. Não se esqueça disso, mas olhe para frente, prossiga para o alvo. Isso é saber esperar no Senhor. Que Deus o abençoe, meu irmão. Que Deus a abençoe, minha irmã. Lembre-se de uma coisa. A responsabilidade do crescimento, do fortalecimento do outro, muitas vezes depende do seu, do meu, do nosso fortalecimento. Se nós ficamos fracos, podemos enfraquecer a outros. Quando nós nos fortalecemos, podemos fortalecer a outros. Não se esqueçam de que a palavra de Deus diz que o marido crente santifica a mulher não crente. E a mulher crente santifica o marido não crente. Isso é a palavra do Senhor. Que Deus assim nos abençoe e que nos conceda capacidade espiritual, intelectual, emocional, para compreender a sua palavra e o seu recado para o nosso coração. Deus nos abençoe. Meus queridos, eu quero, antes do encerramento da oração e da bênção, eu quero agradecer, né, aos irmãos, o nosso irmão Manuel Coelho, lá de Paraty, diácono Manuel. Estamos orando por sua cirurgia, viu, Manuel? Não esquecemos, não. O nosso irmão Silas, lá de Ipatinga. Silas, nós temos uma saudade imensa, eu e a Norma, dos nossos simpósios, das nossas convenções, de tudo aquilo que nós fazíamos ali, da sua liderança, toda a igreja. Essa igreja realmente foi uma grande bênção em nossa vida, como todo lugar que nós passamos, mas ali nós construímos tanta coisa gostosa. E você fez parte de tudo isso, Silas. Você é um filhão, um irmãozão. A gente ama muito você. Eu tenho muita saudade. Espero que um dia eu e a Norma possamos fazer uma visita a Ipatinga, tá? E estar com você. A nossa irmã Nilma, né?
Nilma Boechat. Nós estamos juntos com a família, ela, o Marcos e o Daniel. Estamos orando para que Deus os proteja e abençoe, muito mais do que já tem feito até agora. O pastor Jurandir, a quem eu tenho um privilégio e um prazer muito grande de chamar de tio. Eu fico todo emocionado quando eu chamo esse casal de tios. Os outros também, todos eles. Eu amo muito essa família, a qual Deus me permitiu entrar. E o pastor Jurandir, ele... Vou revelar uma coisa aqui agora, pastor. O senhor está me ouvindo? Uma vez o senhor falou para mim que o senhor tinha um livro. E que esse livro que o senhor tinha, o senhor não sabia onde estava. Eu vou lhe dizer onde está esse livro. Está aqui em casa. Mas eu não surrupiei seu livro, não. Foi o senhor que me deu, o senhor esqueceu. O senhor esqueceu. Teologia Sistemática, do Luiz Berkoff. Ele está comigo, está guardadinho aqui, eu leio ele direto. Mas o senhor me deu, viu? Eu não peguei na mão grande, não. Tá bom? Foi o primeiro livro que eu ganhei de teologia, foi dado pelo senhor. E tem sido uma grande bênção, né? Teologia Sistemática de Luiz Berkoff, e em espanhol ainda. Não está nem em português, eu leio ele todo em espanhol. Tia Zizi, essa mulher extraordinária, maravilhosa, com seus livros. Pastor Jurandir também. São pessoas maravilhosas. Estão aí nos assistindo. A Leia está assistindo em Campos com a família. Leia Guimarães. Toda a sua família lá. Um grande abraço para todos aí em Campos. Viu? Leia, eu quero ver se você vai trazer um goiabada cascão para mim. Tá? Precisa ser pequenininha, não precisa ser grande não. É só para eu lembrar. E se tiver aquela farinha gostosa aí de Campos, aquela farinhazinha boa, traz um quilo de farinha para mim. Eu te pago, que não se preocupe não. Eu sei que você não vai querer receber mesmo. Gente, eu quero também lembrar aqui do Mateus, que nós não falamos na hora da oração, do Mateus, filho da irmã Isabel, que nós chamamos de Bebel, né? O filho dela é policial militar, ele está internado e passando muito mal mesmo, está muito mal. E nós estamos orando muito pelo Mateus, o filho da Bebel, a Isabel Grassini, filha do pastor Grassini, né? José Augusto Grassini, já falecido. E o Manuel, eu já falei para ele que nós estamos orando pela cirurgia, nos olhos que ele vai fazer. Então, queridos, eu quero agora informar aos irmãos o seguinte: a equipe que está produzindo a nossa transmissão de lives pela igreja, hoje foi o trabalho final, já estamos com tudo pronto para transmitir da igreja as nossas lives. Então, na próxima quinta-feira, eu vou estar transmitindo lá da igreja o estudo bíblico e a partir daí os cultos de domingo estaremos transmitindo da igreja ali. Tudo com os protocolos direitinho, tudo certinho, não vai haver problema nenhum, ok? Então o presbítero Néstor está na liderança desse projeto e hoje nós chegamos à conclusão que só dá para começar mesmo no próximo domingo. E assim Deus há de nos abençoar, ok? Pois bem, acredito que não temos mais nada a dizer, a não ser que na terça-feira temos a reunião de oração às 17 horas, através do Team Link, né? Também na quinta-feira, o estudo que estamos fazendo sobre a oração dominical, a oração do Senhor, sobre o Pai Nosso, né? E estamos nessa sequência. E no domingo pela manhã, a escola dominical às 9 horas da manhã e à noite às 19h30 com o culto vespertino. Espero que Deus dê a todos uma noite abençoada e amanhã estejamos prontos para dar continuidade ao projeto de Deus em nossas vidas, de evangelizar este mundo e levar os homens a conhecerem ao Senhor nosso Deus, como nós conhecemos, através da obra do Espírito Santo. Vamos orar então, queridos, encerrando assim o nosso trabalho desta noite. Mais uma vez agradeço a cada um que esteve conosco e que Deus os abençoe rica e profundamente. Vamos orar. Senhor nosso Deus, amado e querido Pai,
nós esperamos no Senhor, nós confiamos no Senhor. Por isso temos a certeza que seremos renovados por Teu Espírito, fortalecidos de maneira que correremos sempre a carreira cristã sem fatigar. Caminharemos em direção ao Senhor sem desviar o nosso rumo. Porque o Senhor produz isso em nós, esta esperança maravilhosa. Senhor, Te declaramos que esperamos em Ti e rogamos que faças uma obra em nosso coração, de maneira tal que essa esperança se renove dia após dia. Dá-nos uma noite de paz e tranquilidade, de restauração. E dá-nos, ó Deus, dias vindouros na Tua presença, buscando diante de Ti fidelidade, santidade e compromisso com o Teu reino. É a oração que Te fazemos em nome do Teu Filho amado Jesus. E agora, irmãos, recebei a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso único e eterno Pai, e as consolações benditas do Espírito Santo, sejam sobre todos vós, irmãos, e sobre todo o povo de Deus permaneça, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Que Deus a todos abençoe. E até a próxima oportunidade, querendo Deus.